Olá você, muito boa tarde. O Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 25 de abril de 2022, está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Gente, este é o último programa, o último programa de segunda-feira no mês de abril, 25 de abril, quarto mês do ano chegando ao fim, hein? Muito obrigado pela sua companhia. Vamos então, a partir de agora, com os nossos destaques do dia. Vamos falar hoje sobre a confiança do consumidor brasileiro que avança, chegou ao nível mais alto desde agosto do ano passado. Os números foram divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas. Começou hoje a ser feito o pagamento da primeira parcela do 13º salário a aposentados e pensionistas do INSS. Mais de 36 milhões de beneficiários já podem sacar esse dinheiro. E já são 61 dias de guerra na Ucrânia. A segunda-feira foi marcada por novos ataques russos a alvos militares, principalmente no leste do país. E pelo anúncio feito pela Rússia da abertura de um corredor humanitário para a retirada de civis da região de Azovstal, área de indústria siderúrgica, onde forças ucranianas ainda resistem. Mas o governo da Ucrânia não confirmou a liberação deste corredor humanitário. A gente vai falar hoje também sobre o domingo de Páscoa ortodoxa na Rússia e na Ucrânia, né? Foi também um dia de visita de altos funcionários do governo norte-americano ao presidente Volodymyr Zelensky na capital, Kiev. E nesta segunda-feira a gente também mostra para você os gols da terceira rodada do Brasileirão. O Palmeiras logo fez 3-0 no Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro, dois dos favoritos ao título, tropeçaram na rodada. O Fla perdeu na Arena da Baixada, o Galo apenas empatou jogando em casa. Fique ligadinho aqui com a gente. Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 25 de abril de 2022, já começou. A confiança dos consumidores atingiu o maior patamar no país desde agosto de 2021. A queda nos números da pandemia, as liberações de saques de FGTS com mais acesso a crédito neste mês, deram um empurrãozinho aí, né, para que essa onda de otimismo avançasse pela economia. Veja na reportagem. De acordo com os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas nesta segunda-feira, o índice de confiança do consumidor teve alta de 3,8 pontos neste mês, atingindo o total de 78,6 pontos, o maior nível em 8 meses. De acordo com o Instituto, os resultados positivos parecem estar relacionados com a chegada do fim da pandemia e ao pacote de medidas para aliviar a pressão da inflação. O índice de situação atual também ganhou 3,8 pontos e subiu para a marca de 69,1, enquanto o índice de expectativas teve alta de 3,6 pontos, alcançando o número de 86,1. Ambos os indicadores alcançaram o melhor nível desde agosto de 2021. Apesar dessa melhora, a inflação e os juros elevados ainda preocupam as famílias. Em março deste ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo saltou 1,62%. Em 12 meses, a alta foi de 11,30%. De acordo com a pesquisa, a intenção de compra de bens duráveis segue fraca e com tendência indefinida. E começou a ser pago hoje o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Confira na reportagem. Hoje é dia de dinheiro na conta para aposentados e pensionistas do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Os valores são referentes à primeira parcela do 13º salário. O calendário leva em conta o número final do cartão de benefícios sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país. Mais de 60% recebem um salário mínimo. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser menores a um salário mínimo. Já os aposentados pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste de 10,16% na remuneração. O teto dos benefícios no INSS passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22. Para saber se você tem direito ao benefício, é só ligar para o número 135. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. O segurado pode acessar ainda o site Meu INSS ou pelo aplicativo Meu INSS, disponível para download para Android e iOS.
Bom, vamos falar de economia agora, né? Nesta segunda-feira a gente tem registro aí de que o dólar está em alta, né? Cotado neste momento a R$ 4,87, um avanço aí de 1,46% nesta segunda-feira em comparação aos números da última sexta-feira, uma grande oscilação, né? Na cotação do dólar. Isso preocupa a economia global, que sente também os reflexos, né? Das restrições de combate ao coronavírus na China. Com este quadro, especialistas também prevêem aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, com impacto direto aí na atual variação de valores da moeda norte-americana. A gente vem acompanhando isso há algumas semanas aqui no país, né? O preço do dólar despencou, também tem influência aí do que vem acontecendo com essa guerra entre Rússia e Ucrânia e volta a subir nesse momento. Confira na reportagem. O dólar em alta movimenta o mercado internacional. A elevação da moeda americana vem sendo registrada desde sexta-feira, quando fechou em pouco mais de R$ 4,8, o que representa a alta de 4,04% e já é o maior índice desde março de 2020. Hoje o dólar abriu em alta e a maior preocupação é com relação aos impactos das medidas de combate ao coronavírus na China e com a possível e já anunciada alta de juros no mercado americano. Com a elevação, o dólar passou a acumular alta de 0,99% na parcial do mês de abril. Na contramão, este ano a moeda americana teve queda de 13,79% frente ao real. Mas em nível global, os mercados financeiros operaram em queda nesta segunda-feira. E a situação preocupa principalmente por causa da circunstância sanitária na China, com o possível lockdown em Pequim. As bolsas chinesas registraram a maior queda desde fevereiro de 2020. Já os preços do barril do petróleo caíram mais de 4%. De acordo com economistas, como a China é a segunda maior economia do mundo, essa situação tem um efeito direto no mercado de commodities. O cenário é delicado para os chineses, pois dezenas de cidades ainda em lockdown e em Xangai esta é a 5ª semana de lockdown. Porém, as restrições lá foram parcialmente relaxadas. Nos Estados Unidos, grandes bancos já mostram intenção de até 2 altas de 75 pontos base na taxa básica de juros em junho e julho, por causa da disparada da inflação. Com os juros mais altos, a moeda norte-americana fica ainda mais forte. Já no Brasil, a expectativa é com relação ao Banco Central e quais medidas devem ser anunciadas nos próximos dias para fechar o cerco à inflação. É preciso lembrar que hoje a taxa Selic de juros está em 11,75%. Agora vamos falar sobre os números, né, da pandemia no nosso país. Eles vêm caindo, né, nos últimos dias, nas últimas semanas aí, mesmo com o relaxamento das medidas sanitárias, por exemplo, como o uso de máscaras em praticamente todo o país, né, para reduzir a contaminação. O que a gente vê é a queda nos números de contaminação e também nos números de mortes. Agora, é importante estar atento, né? Essa pandemia não acabou, então é importante jamais descuidar. Quem traz todos os detalhes, atualizando os dados para a gente, é a Cláudia Vicentim. Muito boa tarde para você, Cláudia. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Vamos aos números da pandemia no Brasil, de acordo com o último levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Ontem foram registradas 38 mortes pela Covid-19. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 99. Se compararmos com o resultado de 14 dias atrás, a variação é de menos 32%, seguindo uma tendência de queda. No pior momento da pandemia, a média móvel foi de 188 mil casos diários, registro do dia 31 de janeiro desse ano. Nas últimas 24 horas, o país registrou 3.543 novos diagnósticos da doença, o que totaliza 30.345.397 casos conhecidos desde o início da pandemia. Na curva de mortes, apenas 2 estados estão em alta, Pará e Paraíba. Em estabilidade estão os estados do Paraná, Minas Gerais, Acre, Amazônia e Amapá. Em queda na curva de mortes estão os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Não divulgaram esses dados os estados de Roraima, Tocantins, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Até esse momento, 662.701 pessoas já perderam a vida pela Covid-19 no Brasil, Odilon. Valeu, Cláudia. E o fim de semana foi marcado por uma forte virada no clima no noroeste do Paraná.
Os ventos fortes chegaram a quase 80 km por hora e assustaram muito a população de Maringá. Na madrugada do dia 23, a chuva e o vento forte assustaram os moradores de Maringá, na região noroeste do Paraná. Era por volta das 3h20 da manhã, 3h30, quando começou a ventania. Ela não durou mais do que 10 minutos, né? Mas a catástrofe, o absurdo que ela fez foi uma coisa de louco. Pela manhã foi possível ver o resultado do rápido temporal. De acordo com o CIMEPAR, a força dos ventos chegou a 80 km por hora e deixou um rastro de destruição por toda a cidade. Árvores e postes de energia elétrica atingiram casas e carros. O pior temporal dos últimos tempos, sem dúvida alguma, o que mais estragos trouxe. Graças a Deus, nenhum ferido, que eu acho que isso foi o mais importante, mas muitos danos para as pessoas, danos materiais, muitas ruas interditadas, galhos em diversos pontos da cidade. Desde a manhã do dia 23, mais de 500 servidores da prefeitura trabalham na remoção de árvores e galhos para desobstruir as ruas. 9.000 metros de lonas foram distribuídos para famílias que tiveram suas casas destelhadas. Na região noroeste do estado, Maringá foi a cidade que mais sofreu estragos. Com a força dos ventos, mais de 200 árvores caíram. Elas arrastaram a fiação elétrica e derrubaram muitos postes. No sábado, 116 mil unidades consumidoras ficaram sem energia. No domingo, esse número caiu para 33 mil. E na manhã de segunda-feira, ainda eram 14 mil locais sem energia elétrica. Eu tenho tratado isso diretamente com a Copel, tanto aqui na regional quanto com o presidente, que deslocou sim equipe de outros lugares do Paraná. Preciso lembrar que também outras regiões foram afetadas, né? O oeste ali do Paraná foi muito afetado também. Então a Copel deslocou equipes até do litoral para vir para cá, então não é fácil também atender na rapidez, mas as pessoas precisam disso, porque o maior transtorno é a falta da energia. A prefeitura dá o seu trabalho, faz o seu apoio, faz a remoção das árvores, faz a remoção do que for necessário, mas em alguns locais a prefeitura não pode também agir enquanto a Copel não tenha tomado as providências por conta da energização. Tá difícil, né, a situação para muita gente, muitos moradores da cidade de Maringá e fortemente atingida, né, por essa virada no tempo do último domingo. Bom, vamos falar agora sobre o Dia das Mães, né? Essa data tão especial está chegando, um momento de muitas homenagens tão merecidas a todas as mães. E aqui no Paraná, o Senac está preparando uma programação muito especial com olhos em novos desafios para muitas mamães que ainda têm muito a aprender. Para falar sobre esse assunto, eu trago aqui no nosso telão o Sérgio Júnior, nosso repórter, que está ao vivo aqui no Senac. Então, quer dizer, vão ser uns dias que antecedem os festejos das mães aí, de uma oportunidade de aprendizado também. Muito boa tarde para você, Serginho. Isso mesmo, Odilon, para as mães e também para os filhos. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós estamos no saguão aqui do Senac em Curitiba para falar dessa programação especial que está acontecendo nesse mês de abril e também aí no começo do mês de maio. Para falar um pouco mais sobre essa programação, nós vamos conversar com a coordenadora de Educação e Tecnologia aqui do Senac, a Camille Proença, que ela vai falar também um pouquinho para a gente sobre essa segunda data mais importante aí para o comércio. Camille, boa tarde, tudo bem com você? Que programação é essa? Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Então, essa programação, ela foi inspirada aí no Dia das Mães. A gente sabe, né, que é uma data muito expressiva, onde o comércio tem um dos seus maiores movimentos, né? Então, com base nisso, o Senac, o Sesc, a Federação do Comércio, com os seus sindicatos filiados e a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, promoveu uma pesquisa com empresas do comércio para tentar identificar aí quais são as dores, no que a gente poderia apoiá-los, né, em relação às vendas para essa data do Dia das Mães. Com o resultado dessa pesquisa, a gente pôde identificar uma programação de palestras e workshops que isso já aconteceu, do dia 11 a 14 de abril. A gente teve também uma palestra, isso tudo foi presencial, mas a gente teve uma palestra online sobre tendências de mercado para 2022, que foi com o palestrante Fred Alecrim. Isso está salvo no YouTube do Senac Paraná. Então, quem ainda tiver interesse, pode acessar o YouTube do Senac Paraná e assistir essa palestra sobre tendências de mercado.
Agora me fala o que é essa programação na primeira semana de maio. Então, ainda sobre o Dia das Mães e agora mais focado para as mães, o nosso presente para as mães é uma programação que vai do dia 2 ao dia 6 de maio, que são também workshops e palestras gratuitos, aí voltado para as mães, automaquiagem, decoração de bolos, nós temos um workshop sobre essa reflexão, como esses desafios, de como é ser mãe, mulher, trabalhar fora. Então, é uma programação que pode ser acessada na nossa página do Senac Paraná. Vai ter lá um banner eletrônico, onde tem lá a programação do Dia das Mães, todo mundo pode conferir. Então, deixa eu ver se eu entendi. É em todo o Paraná e como que essas mães vão poder se inscrever para esses cursos? Isso, é todo o Paraná. Então, em todas as cidades onde a gente tem unidades do Senac e do Sesc, essa programação está toda no site do Senac. Quem tiver interesse pode acessar o site e se inscrever pelo site. Tá bom, então tá aí, Odilon, uma boa oportunidade para as mães e filhos aprenderem algo diferente antes do Dia das Mães. Volto com você. Tá certo, Serginho, muito obrigado pelas suas informações. Vocês acompanharam aí um pouquinho de falha na nossa imagem no final, no sinal, mas trazendo essa programação super especial que o Senac está preparando aqui no Paraná, com palestras, workshops, mini cursos também, para um aprendizado e tantas oportunidades aí, principalmente para as mães e também os filhos. Gente, agora a gente vai falar sobre uma missa que aconteceu nesta segunda-feira, que marcou aí a abertura da 59ª Assembleia Geral da CNBB. Foi em Brasília, veja na reportagem. Começou nesta segunda-feira com a Santa Missa, a 59ª Assembleia Geral da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A celebração foi presidida pelo secretário-geral da entidade, Dom Joel Portela Amado, na Capela da Conferência, em Brasília. Motivados pela festa de São Marcos Evangelista, Dom Joel e alguns padres assessores presentes recordaram que neste ano a CNBB completa 70 anos de existência, vivendo a experiência concreta de reunir seus bispos para a prática conjunta da comunhão e da missão evangelizadora. A reunião, que pelo estatuto deve acontecer ao menos uma vez por ano, convocada pelos bispos presidentes, será em 2 formatos neste ano de 2022, o online e o presencial. Neste primeiro semestre, no formato virtual, e no segundo semestre, entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, no Santuário Nacional de Aparecida, na modalidade presencial. Dom Joel destacou que nesses 70 anos de CNBB, de modo particular, os conferencistas se reunirão para refletirem sobre a percepção e vivências dessas realidades, a partir do que Jesus coloca, ainda hoje, para cada comunidade: construir o bem, trabalhar pelo bem, ser o bem. O bispo concluiu a homilia, pedindo a cada cristão que rezasse pela Igreja do Brasil nesses dias, por cada bispo conferencista e por cada católico que vive o seu batismo, porque são todos igreja. Pai, Filho e Espírito Santo. Veja no próximo bloco como foi a vitória do holandês Max Verstappen na Fórmula 1. A etapa aconteceu em Imola no fim de semana. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Falamos ao vivo para todo o país, 4h46 da tarde agora. A você sempre ligadinho na programação da TV Evangelizar. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Bom, nosso assunto agora é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, essa invasão que ocorre já há 61 dias e, infelizmente, ainda não há sinais de que o cessar-fogo, o fim dos combates, possa estar perto. Está muito complicada a situação por lá e para falar mais sobre tudo o que acontece na Europa Oriental, quem está aqui no telão com a gente é Jucinei Cardoso, já acompanhando todo esse conflito na Europa desde o início. Muito boa noite para você, Jucinei. Boa tarde para vocês aí no Brasil, Odilon. Jucinei, nosso primeiro assunto eu queria falar sobre o que o governo da Rússia anunciou para hoje, a abertura de um corredor humanitário justamente para garantir uma saída mais em segurança daqueles civis que estão na região daquela área siderúrgica lá de Azovstal, e também há uma resistência militar nessa região.
Então foi uma promessa que a Rússia fez, mas não há confirmação de que esse corredor tenha sido aberto, uma confirmação feita pelo governo da Ucrânia. Por enquanto não, Odilon, não existe uma confirmação nesse sentido e o esforço é justamente como você antecipou, no sentido de retirar os civis que estão nessa estrutura juntamente com os fuzileiros navais. Nós temos informação de que são cerca de 2.000 fuzileiros navais nessa estrutura e cerca de 1.000 civis que acabaram buscando refúgio dentro das estruturas da siderúrgica, porque a cidade foi absolutamente toda destruída, bombardeada, e eles não tiveram possibilidade, num primeiro momento, de deixar Mariupol pelos corredores humanitários. A preocupação, evidentemente, é de que o exército russo invada essa siderúrgica, apesar de que o Kremlin disse que não existe nenhuma indicação nesse sentido e teria, assim, orientado as tropas russas a permanecerem no local e a manterem o cerco no sentido de tentar vencer os combatentes ucranianos no cansaço. O Ministério da Defesa da Ucrânia não respondeu à possibilidade de que esse corredor humanitário seja aberto pela Rússia, mas alertou aí para a possibilidade, inclusive, de que armas químicas possam ser utilizadas contra essas pessoas, civis e militares, que estão ocupando essa estrutura nesse momento. É uma situação muito preocupante, né? E hoje é o anúncio feito pelo governo da Rússia de que mais alvos militares foram atacados, principalmente no leste do país, né? É uma quantidade muito menor daquela informada na semana passada, onde eles falavam em mais de 1.000 ataques por dia, né, Jucinei? Dessa vez muito menos, mas os alvos continuam no leste da Ucrânia. Exatamente. Os esforços do exército russo continuam no que diz respeito à região leste do país, né? Exatamente porque essa é a região separatista do Donbás, ou seja, onde estão aquelas repúblicas independentes de Lugansk e Donetsk, que são áreas consideradas estratégicas para o governo russo, né? Aliás, foi um dos grandes motivos do início dessa invasão. O governo ucraniano diz que pelo menos 5 estações de trem no centro e no oeste da Ucrânia também foram bombardeados no dia de hoje, e a gente tem uma explicação muito plausível para a escolha desses locais. São rotas muito importantes para o abastecimento do exército russo, Odilon, no que diz respeito, aliás, do exército ucraniano, perdão, no que diz respeito à chegada de armamentos, né, que é uma coisa que o presidente Volodymyr Zelensky vem insistindo junto aos países aliados. Se destroem essas rotas estratégicas, as armas têm muito mais dificuldade de chegar para o exército ucraniano e, evidentemente, a Ucrânia oferece menos resistência, né? Certo. Ô, Jucinei, e o domingo foi marcado, a gente falou do que aconteceu hoje, né? Mas o domingo foi marcado pela visita aí de altos funcionários do governo dos Estados Unidos ao presidente Volodymyr Zelensky e a sinalização aí do governo dos Estados Unidos de que mais 700 milhões de dólares podem vir em ajuda militar dos Estados Unidos. Você falou nessa estratégia da Rússia para romper a possibilidade de ligações entre vários pontos da Ucrânia, né? E uma ajuda militar muito forte vem chegando não apenas dos Estados Unidos, os países ligados à OTAN, enfim. Traz os detalhes dessa reunião, por favor. Essa reunião, a gente está vendo as imagens, inclusive, aí no vídeo, aconteceu nesse domingo. Foi uma visita muito importante, não só do ponto de vista militar, mas também diplomático, porque foi a primeira vez que 2 das principais autoridades americanas pisaram em território ucraniano depois do início dos combates. E a gente está falando aí do secretário de Estado, Antony Blinken, e também do secretário de Defesa americano, Lloyd Austin. Os dois acabaram chegando a Kiev de surpresa, porque esse encontro não foi previamente anunciado pelo governo dos Estados Unidos por uma questão de segurança e serviu aí para manifestar mais uma vez e pessoalmente o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, né? Inclusive o presidente Volodymyr Zelensky, que a gente acompanha nas imagens, agradeceu esse apoio fundamental, segundo ele, dado pelos Estados Unidos, que com esse novo aporte que você anunciou aí, Odilon, de 700 milhões de dólares, chega a uma casa de 3 bilhões, somado a todos os outros aportes que os Estados Unidos já anunciaram no que diz respeito a apoio militar à Ucrânia nesse momento, né? É claro que esse anúncio não foi recebido com bons olhos por todos e os primeiros a se manifestarem foram justamente os integrantes do consulado russo, ou melhor, da embaixada da Rússia em Washington, que disseram que mais armas na Ucrânia nesse momento agravam a situação e aumentam ainda mais os riscos desse conflito. Bom, você está trazendo aí o que ocorreu domingo no cenário político, né, internacional. Mas o domingo na região, na Rússia e Ucrânia, também foi marcado pela celebração da Páscoa Ortodoxa.
tanto nos dois países em guerra, né, quanto no Vaticano. O Papa fez menção a essa celebração e um novo apelo de paz. Exatamente. E esse apelo foi feito justamente na saudação que o Papa Francisco fez às igrejas orientais, católicas e ortodoxas que comemoraram a Páscoa, como você bem lembrou, no último domingo, seguindo o calendário juliano, né? Ele renovou aí, Odilon, aquele apelo que ele já tinha feito aos católicos por uma trégua pascal. Ele disse que nesses dias que são santos e solenes para todos os cristãos, é muito triste que ainda se sinta mais o tilintar das armas do que o som dos sinos que anunciam a ressurreição. Ele pediu que os fiéis intensifiquem, continuem orando pelo fim dos combates e também pediu para que os líderes políticos ouçam a voz do povo que quer a paz e não a escalada desse conflito, né? Tá certo, Jusinei. Muito obrigado pelas informações que você nos traz aí da Europa. Ótima noite para você. A gente ainda se encontra essa semana. Obrigado, boa tarde para vocês aí no Brasil. Valeu. Está aí nosso Jusinei trazendo todos os detalhes a respeito desses 61 dias de guerra na Ucrânia. E lá do leste da Europa, a gente vai para a França, porque o presidente Emmanuel Macron foi reeleito no país para seguir, no comando, do executivo do país. A confirmação do resultado das urnas foi ontem, depois da contagem dos votos. A reeleição de um presidente na França foi a primeira dos últimos 20 anos, desde Jacques Chirac em 2002. O desafio agora é reaproximar da forma possível, ideologicamente, aí ao menos uma parte do país, para que Macron possa garantir maioria no parlamento da França. Vai ter também eleição para o legislativo. O país ficou bem dividido nessas últimas eleições presidenciais. O presidente reeleito da França enfrenta a partir desta segunda-feira um desafio duplo: unir um país dividido depois da eleição presidencial e preparar a batalha das legislativas, consideradas como um terceiro turno no país. Pouco depois do anúncio da vitória de Emmanuel Macron no domingo, o primeiro reeleito desde Jacques Chirac em 2002, os rivais anunciaram que vão buscar uma revanche em junho. As eleições parlamentares vão ser realizadas entre 12 e 19 de junho e são fundamentais para que Macron consiga levar adiante o projeto social e ecológico baseado no trabalho, como prometeu no domingo à noite. De acordo com pesquisas, a maioria dos franceses não quer dar ao líder do partido A República em Marcha a maioria parlamentar, como a que teve no primeiro mandato. A falta dessa maioria abriria as portas para a coabitação, modelo pelo qual a França já passou quando, por exemplo, em 1997, Chirac teve como primeiro-ministro o socialista Lionel Jospin. Em um sistema de eleição uninominal em 2 turnos, o partido do esquerdista Jean-Luc Mélenchon, os ecologistas e os comunistas já negociam uma frente comum para obter a maioria dos votos. Em uma extrema-direita dividida, também surgem vozes para apresentar um bloco unitário. E o homem mais rico do mundo, Elon Musk, anunciou hoje a compra que ele fez do Twitter pelo valor de 44 bilhões de dólares. Veja na reportagem. A proposta de 44 bilhões de dólares, cerca de 205 bilhões de reais em dinheiro feita por Elon Musk para a compra do Twitter foi aceita. E com isso, o magnata sul-africano assume controle total da rede social. Musk diz ter intenção de usar 21 bilhões de dólares da sua fortuna para realizar a transação, no que ele chamou de melhor e final tentativa de compra da companhia. Musk prometeu pagar 54 dólares e 20 cents por ação da rede social em dinheiro. A expectativa a partir de agora é com a divulgação dos resultados dos lucros trimestrais do Twitter, que devem ser divulgados ainda essa semana. Nosso assunto agora é a Fórmula 1. O holandês Max Verstappen venceu o GP da Emília-Romagna. Foi disputado no Autódromo de Imola, na Itália. Veja como foi. O final de semana da Fórmula 1 foi dominado por Max Verstappen. O atual campeão da categoria fez a pole na sexta, venceu a corrida curta do sábado e liderou a dobradinha da Red Bull no domingo para reassumir o segundo lugar do campeonato de pilotos. O holandês voador ainda contou com a rodada do líder do campeonato, Charles Leclerc, nas voltas finais da corrida. O piloto da Ferrari estava em terceiro e completou a prova apenas em sexto. Por sinal, o domingo foi para os tifosi
aquecerem, já que Carlos Sainz abandonou a corrida ainda na segunda curva. Leclerc sustenta uma liderança folgada no campeonato de pilotos com 27 pontos de vantagem para Verstappen. Na Fórmula 2 teve brasileiro no pódio neste domingo. Enzo Fittipaldi acertou a estratégia e arriscou nas voltas finais para terminar a corrida em segundo. Na corrida de sábado, o neto de Emerson Fittipaldi completou a prova em 12º. O paranaense Felipe Drogovic foi o quinto no sábado e nono na corrida de domingo. Com os resultados do final de semana, o piloto de Maringá perdeu a liderança do campeonato, mas segue apenas 2 pontos atrás do líder, o francês Théo Pourchaire. Foram grandes, as disputas nas curvas de Imola no fim de semana, tanto na Fórmula 1 quanto também na Fórmula 2. Vamos falar de futebol agora. Pela terceira rodada do Brasileirão, 2 das equipes consideradas as principais favoritas empacaram nessa rodada. Veja os gols. No sábado, no interior de São Paulo, o Bragantino saiu na frente contra o São Paulo, mas o tricolor do Morumbi empatou a partida com o gol de Alejandro. Em Curitiba, teve Atlético e Flamengo na Arena da Baixada. Marcelo Cirino foi derrubado na área. Pênalti para o Atlético. Davi Terans bateu e fez o único gol do jogo, 1-0 para o Atlético. Em Barueri, teve jogão entre Palmeiras e Corinthians. Melhor para os campeões da Libertadores. Gustavo Gomes, Rony e Dudu marcaram. Palmeiras 3, Corinthians 0. No Maracanã, o Internacional, sob o comando de Mano Menezes, surpreendeu o Fluminense. 1-0 neste gol de Alexandre Alemão. Também no sábado, o Galo recebeu o Coritiba em Minas. Saiu na frente com 2 gols de Harocho. Mas, se o torcedor mineiro pensou que a vitória estava no bolso, errou feio. O Coxa reagiu no segundo tempo e empatou a partida, 2-2. Ontem, 3 jogos movimentaram a rodada. O Atlético Goianiense, que saiu na frente, no último minuto sofreu o empate do Botafogo, com o gol contra de Leandro Barcia. O Juventude, em Caxias, viu o juiz marcar este pênalti para o Cuiabá. Vitória do Dourado por 1-0 lá no sul do país. E na Vila Belmiro, o Santos fez bonito. Marcou 3 vezes contra o América Mineiro. Gols de Marcos Leonardo e Zanoncello garantiram a vitória e deixaram o Peixe na liderança do campeonato. Ainda faltam 2 jogos para o fechamento dessa rodada. Um acontece logo mais às 8 da noite em Florianópolis. O Avaí recebe o Goiás. O outro jogo vai ser na quarta da outra semana, jogo entre Fortaleza e Ceará, clássico cearense, lá na Arena Castelão. São os jogos da terceira rodada aí que faltam para encerrar esta terceira rodada do Brasileirão. E com essas notícias do Campeonato Brasileiro, a gente hoje se despede. Um ótimo fim de tarde para você. A gente tem novo encontro marcado amanhã aqui no Pauta Aberta na TV Evangelizar. Tchau, tchau. Tô te esperando amanhã.